Boa noite, amigos. No ar, o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno, Rio de Janeiro, dia 20 de fevereiro de 2018. São 21 horas e 35 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas Rodrigo Alonso e Yuri Gaspar. Na parte técnica, o Leonardo Miranda. Eu sou o Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri, Léo, família vascaína, amigos casaquistas. Bom, uma terça-feira aí, menos de 24 horas, né, um jogo aí decisivo para o Vasco, pela Taça Libertadores, na terceira fase. Confronto aí contra o Jorge Wilstermann, o Vasco que fez um excelente resultado na primeira partida, um resultado que nós esperávamos que fosse acontecer. Eu até estava lá no jogo e a gente fica nervoso, acho, querendo que o Vasco faça logo os gols necessários para se garantir, né, no jogo de volta, até por causa da altitude. Mas a equipe do Vasco foi cirúrgica, fez lá 2 gols em cada tempo. O torcedor do Vasco saiu tranquilo de São Januário, lá na quarta-feira de cinzas, terminando o carnaval com uma grande festa no nosso estádio. A torcida compareceu lá em peso e apoiou o tempo todo, e é isso que a gente sempre pede para o torcedor do Vasco. E vamos agora para essa segunda partida. Como a gente sempre fala, eu falei na semana passada e até antes dos jogos contra o Concepción, que não tem nada decidido. A gente sabe que jogar na altitude é complicado. Vamos supor aqui que os caras consigam fazer lá um gol lá com 10 minutos de primeiro tempo, vão partir com tudo. Então o Vasco tem que jogar com inteligência, e jogar com inteligência não é jogar retrancado, é saber jogar nos contra-ataques. Eu acho que o Zé Ricardo sabe fazer isso muito bem. O Vasco tem um elenco e conta com jogadores que podem fazer muito bem esse trabalho aí de atuar no contra-ataque. Eu acho que tem que entrar com a mesma equipe, mas de repente com um outro esquema, não que vá jogar atrás, mas que, como eu disse, saiba jogar com inteligência. Não precisa se jogar à frente, até porque o Vasco já fez o resultado. Eu acredito aí numa nova vitória, até porque, como os caras estão precisando, eles vão ter que partir para cima. Mas eu queria comentar aqui rapidamente que essa semana aí, após a vitória, nas redes sociais aí, grupos de vascaínos, em programas de YouTube, enfim, vi torcedores do Vasco dizendo que estavam queimando a língua, que realmente não esperavam, né, as boas atuações que o Vasco está tendo, atuações individuais, citando aqui o De Sábato, Thiago Galhardo, Iago Pikachu, torcedores do Vasco que infelizmente tem essa parcela da torcida do Vasco que infelizmente não acredita no Vasco, não aposta no Vasco. E eu ouvi bastante, vi em Twitter, em Facebook, torcedores dizendo que queimaram a língua, né? Infelizmente, como eu disse, tem gente que ainda não acredita na nossa força, na força da camisa. Os jogadores que o Vasco contratou, se você for puxar um histórico aí do ano passado, desses atletas que eu citei que foram contratados, sempre tem aquela cobrança, tem aquela crítica, aquilo que a gente fala, e eu acho que o Matheus Vital é um grande exemplo disso. Era um atleta que, enquanto vestia a camisa do Vasco, era vaiado, era xingado, bastava o nome dele aparecer no telão, mesmo ele não sendo titular, ele como reserva, a torcida já xingava, já vaiava, e bastou ele ser negociado para essas mesmas pessoas passarem a colocarem o garoto num patamar de craque, que até poderia ser, mas essa própria torcida, essa parcela da torcida desvalorizava os nossos atletas, desvalorizou esse rapaz, o Matheus Vital, e eu vi muito isso aí, como eu disse, com essas contratações recentes, né? O De Sábado, que foi chamado de Jean melhorado, o próprio Thiago Galhardo, enfim, são apostas, e a gente não pode criticar antes de ver o atleta atuar. O Rildo aconteceu a mesma coisa. Então, eu acho que o torcedor do Vasco tem que apostar mais naquilo que é feito, né, nas contratações que são feitas. Agora vai ser o Giovanni Augusto, foi contratado também. É uma aposta, é um atleta que passou aí pelo Atlético Mineiro, começou no Atlético Mineiro, passou por outras equipes.
de menor expressão, depois antes de ser contratado pelo Corinthians. Mas não devemos criticar antes, não devemos cornetar, por assim dizer, né, no popular. O torcedor do Vasco tem que parar de cornetar e acreditar mais na equipe, acreditar nas contratações que são feitas. O time que foi montado aí para a Libertadores, que o candidato derrotado disse que a torcida do Vasco teria que ver na pré-Libertadores, se contentar com esse time montado pelo Eurico, felizmente, né, para a torcida do Vasco. Não foi isso que aconteceu, a gente está aí muito satisfeito que o time do Vasco está rendendo o que a gente esperava, e com certeza amanhã vai dar mais uma alegria aí para o nosso torcedor, classificando a gente aí para a quarta fase, né, que é a fase de grupos. E aí os times lá, o Racing já tá temendo, o Cruzeiro já está mostrando bastante respeito. Eu acho que a gente vai brigar aí pela liderança do grupo, e Universidade do Chile, Cruzeiro e Racing que briguem pela segunda colocação. Mas antes, vamos passar aí por essa pedreira na altitude. Boa noite. Muito bem, boa noite agora do Yuri Gaspar. Boa noite, família vascaína. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Léo. Boa noite, Sérgio. Estamos aqui, bem como o Rodrigo falou, ansiosos com o jogo de amanhã. Poucas horas para a gente sacramentar. Tudo indica 24 horas exatas para a gente sacramentar a nossa classificação para mais essa fase na Libertadores. O Vasco é gigante, sempre em torneios internacionais. Vamos com tudo aí nessa fase de grupos. Precisamos, é claro, toda a atenção nesses 90 minutos, altitude, o time dos caras não é bobo, então a gente não pode dar mole, a gente tem que continuar essa belíssima campanha. Vamos quem sabe, aproveitar o desespero deles e partir para cima, fazer os gols, chegar com mais e mais moral com os próximos adversários, trazer mais e mais a torcida, como bem falou, a gente tem a Flapress aí que joga sempre contra, inventam factoides, sempre tem um problema em jogos decisivos, nunca acreditam no time do Vasco, desde sempre, né? Mas muito escancarado, como foi no início do Brasileiro, colocaram o Vasco como praticamente em todos os programas esportivos como candidato seríssimo, fortíssimo ao rebaixamento, tiveram que quebrar a cara, a gente sempre avisando não só da camisa, da história e do que representa o Vasco, mas principalmente pelos jogadores que o Vasco contratou, a equipe que se manteve sempre, uma espinha dorsal importante, o técnico muito bom também, que é o Zé Ricardo, que a gente está vendo aí no dia a dia, o trabalho dele, e a base, né? Acho que o vascaíno sabe que a gente tem a base forte, a base foi reestruturada, a gestão Eurico Miranda, obrigado Eurico Miranda por estar resgatando tudo que foi destruído na gestão Roberto Dinamite e seus amiguinhos. Então a gente vai agora para esse jogo com muita esperança de passarmos e com uma boa atuação, com gols. Quem sabe a torcida do Vasco não possa ir no aeroporto, receber, aplaudir os jogadores, porque eles merecem, eles estão honrando a camisa do Vasco, boa parte representada pela base. Então, essa molecada merece todos os aplausos. Para quem não puder ir, receber a delegação, que vá no domingo, já no segundo turno do Campeonato Carioca em São Januário, que a gente faça uma belíssima festa em São Januário, que o torcedor vascaíno possa, desde já, se afiliar ao sócio-torcedor, para que ele possa ter todas as facilidades de entrada no estádio, compra do ingresso, descontos, ou até mesmo só fazendo um check-in, no caso da categoria sempre ao teu lado. E a gente vai ter, para março, jogos na Libertadores em São Januário, na fase de grupos, e em abril. Então, o torcedor do Vasco pode tranquilamente fazer esses 3 meses de adesão ao sócio-torcedor, para que ele possa garantir todos os benefícios, além, é claro, de estar acompanhando o Vasco ao vivo, além de estar ajudando muito o Vasco precisa muito da sua torcida, que a torcida se una e rechace quando há uma campanha nas redes sociais contra
a frequência em São Januário, contra o Vasco, contra a adesão de sócios, contra a ajuda à nossa instituição. Então, que a gente rechace isso sempre e veja o lado certo. Então, Casaca no Rádio ao vivo é para vocês, a gente está aqui em defesa incondicional do Vasco, apoiando sempre o Vasco. Então, a gente pede mais uma vez a participação, né, pelo nosso WhatsApp, é o 971-693-694, para que ao final do programa a gente possa comentar, ler suas mensagens e vocês participarem, né, porque o programa é para vocês, amigos casaquistas. Boa noite. Muito bem, tem a palavra do Rodrigo Alonso, do Yuri. O Rodrigo relembrou um tema que nós tocamos na semana passada, que é a respeito dos jogadores do Vasco, a possibilidade que se tem dos jogadores crescerem no elenco, principalmente os jogadores que chegaram, é ter a participação da torcida a seu favor. E foi muito feliz o Rodrigo em relembrar esse tema. Como disse o Yuri, a partida do Vasco amanhã é um jogo em que normalmente, em condições chamadas CNTP, né, suas normais de temperatura e pressão, o jogo seria tranquilo para o Vasco manter a vantagem que ele abriu em São Januário. O problema é que será na altitude. Há vários atletas do Vasco que não atuaram nesse tipo de condição e nós esperamos que não afete, ou que afete o mínimo possível. A bola fica a velocidade mais rápida, os jogadores não têm tanto fôlego e a equipe do Jorge Wilson evidentemente está acostumada a jogar nesse tipo de condição. Mas o Vasco venceu por 4-0, se o Vasco fizer um gol tem que tomar 6 para ser eliminado. Então, de fato, a vantagem é enorme. Ela foi construída com 2 jogos, foi construída no primeiro jogo por 4-0, vantagem 4-0, para que no segundo jogo, para que nos 2 jogos o Vasco já saia com uma vantagem de 4 gols. Eu queria que o Rodrigo fizesse aqui uma análise rápida sobre a vitória do Vasco 2-0 sobre a Universidade da Concepción, que foi um jogo resolvido no primeiro tempo. Eu digo isso porque nós tivemos o programa Casaca no Rádio após a vitória do Vasco sobre a Universidade da Concepción por 4-0. Depois disso, em função da proximidade do Carnaval, nós não tivemos o programa durante a semana do Carnaval, então passaram-se 2 jogos, a partida contra a Universidade da Concepción e a partida contra a equipe do Jorge Wilson. Então eu queria que o Rodrigo fizesse uma análise rápida dos 2 jogos, a vitória do Vasco por 2-0 sobre a Universidade da Concepción e o 4-0 sobre o Jorge Wilson na última quarta-feira. Vamos lá, Rodrigo. Bom, Sérgio, essa vitória contra o Concepción, acho que o Vasco jogou o suficiente para ganhar de 2-0. A gente sabe que aquela ali era uma partida que o Vasco, se quisesse, se jogasse, como jogou até mesmo na primeira partida, poderia ter enfiado uma nova goleada, mas cobrar isso do atleta é complicado porque, querendo ou não, eles entram em campo sabendo que tem uma grande vantagem. Então entraram em campo sabendo da grande vantagem que tinham, os 4 gols, sabiam da força de jogar em casa, e o Vasco realmente não teve uma atuação tão boa quanto na primeira partida, mas por esse motivo, porque os jogadores não entraram com aquele ímpeto que provavelmente entrariam se acaso o Vasco tivesse perdido ou tivesse empatado lá no Chile, ou tivesse vencido por apenas um gol de diferença. Enfim, então acho que foi uma partida que o Vasco jogou o suficiente para vencer e se classificar. E essa goleada de 4-0, como eu falei no meu Boa Noite, o Vasco, se o Vasco tem um grande nome nessa partida aí, é o coletivo. Eu acho que, na minha opinião, dos 11 que jogaram, né, mais os que entraram depois, o Riascos e o Rildo, o grande nome da partida foi o Pikachu. Mas melhor do que elogiar apenas um atleta, nesse caso, é falar do coletivo. O Vasco, os atletas que atuaram essa partida, eles atuaram de uma forma que a gente não tinha visto ainda, né? Tirando essa partida contra o Concepción, isso mostra claramente o dedo do treinador. Porque a gente sempre falou, e desde o ano passado, e os jogadores que já estavam lá, e os que foram contratados, a qualidade desse elenco. E foi questão de se adaptar. O Vasco perdeu alguns jogadores, né? Jogadores que a gente considerava que fariam muita falta, como o próprio Anderson Martins, o Nenê. E como eu disse na semana retrasada, no último programa, essas vagas foram supridas e muito bem supridas. O Evander entrou muito bem,
o próprio Eraso, o Paulão que substituiu o Eraso, o Ricardo Graça que está jogando muita bola. Então esse time do Vasco deu liga, e isso ficou demonstrado nessa partida, nesse 4-0. Foi como eu falei, a partida começa e você fica ansioso para que o Vasco faça logo um resultado, para entrar menos preocupado na segunda partida, porque a gente sabe que o grande adversário do Vasco nesse segundo jogo vai ser a altitude. Mas o Vasco foi uma equipe tranquila, mesmo com o estádio lotado, a torcida apoiando, e sabe que a gente fica ansioso, a torcida demorar a sair o gol, começa a gritar pedindo para entrar fulano e Beltrano, mas o Vasco fez os gols no momento certo, né, com 16 minutos de abrir o placar, né, um gol do Paulão que tinha dado quase uma bobeira um lance anterior e se redimiu ali, né, e depois fez uma bela partida. Depois o Paulinho, que foi muito oportunista ali, o garoto de 17 anos, mostrou ali uma... E ali não é uma jogada que qualquer um faz um gol, ele estava muito atento, e bobeira da zaga, a bola resvalou ali no pé do Ricardo Graça e sobrou para o Paulinho fazer o 2-0. Depois começou o segundo tempo. A gente sabia ainda que não era um resultado que dava uma tranquilidade. O Vasco realmente deu uma caída no segundo tempo, deu até uma recuada. O time boliviano tentou algumas jogadas, partiu para cima, mas o Vasco atuando no contra-ataque, depois com a entrada do Rildo e do Riascos, ali aos 40 minutos foi coroada ali a excelente atuação do Pikachu, né, um passe do Riascos para ele, e depois o Rildo fez o quarto gol, e esse quarto gol realmente era o resultado que eu esperava. Ainda poderia ser mais, porque teve um pênalti no Riascos que o árbitro não marcou, mas enfim, um resultado excelente. Acho que a gente vai aí amanhã, como eu disse, com muito respeito. A gente sabe da dificuldade, se toma um gol logo no início, então tem que entrar muito atento no início do jogo, deixa eles virem. A gente joga numa bola vadia ali, num contra-ataque, faz o gol, eles vão vir no desespero e dá para o Vasco até fazer mais. E essa classificação, vindo dessa forma, vai dar uma casca para o Vasco no restante da competição. Isso eu vi muito no Botafogo no ano passado, que o Botafogo ele pegou essas fases preliminares, e quando ele entrou na fase de grupo, ele já entrou com essa casca, com essa ferida de Libertadores, nesse clima de Libertadores, e chegou onde chegou, com uma equipe, na minha opinião, inferior à do Vasco desse ano, e foi eliminado pela equipe que foi a campeã, que foi o Grêmio. Então, eu acho que o Vasco tem tudo aí para, na minha opinião, entrar como favorito nessa fase de grupos. Tem que entrar assim, tem que entrar com esse pensamento mesmo, de conseguir os resultados fora, conseguir os resultados, lógico, em casa. A vitória em Libertadores em casa é fundamental. Em 98 a gente conseguiu a classificação ganhando jogos em casa, o Vasco perdeu fora e ganhou em casa. Então eu acho que é importante, e vamos seguindo, cada jogo vai ser uma final. E um parabéns aí também, destaque especial, como eu já falei, para o Zé Ricardo, que está, na minha opinião, fazendo excelente trabalho. Acho que tem que ser mantido aí, fazer todo o esforço, porque a gente sabe que podem começar a surgir propostas aí para o meio do ano, tentar manter o Zé Ricardo aí até o final do ano, para a gente conseguir aí, tenho certeza, grandes resultados aí nesse ano de 2018. Muito bem, aí o comentário do Rodrigo Alonso a respeito do jogo. O Vasco, como ele bem disse, venceu por 2-0 a primeira partida, com os gols marcados pelo Paulinho, um belíssimo passe do Wagner, uma bola esticada pelo Ricardo, e o segundo gol da equipe do Vasco, cruzamento da direita, Pikachu de Peixinho, fez 2-0. Contra o Jorge Wilson, na última quarta-feira, após uma confusão, numa falta cobrada da direita, no escanteio cobrado da direita, o Caulão fez o primeiro gol do Vasco. O Paulinho, uma jogada muito inteligente do atleta e uma bobeira dada pelo goleiro boliviano, acabou fazendo, o goleiro paraguaio que joga na equipe boliviana. O Paulinho fez de cabeça o segundo gol, num passe do Riascos, e o Iago Pikachu fez o terceiro, e o Rildo completando com um cruzamento do Thiago Galhardo em impedimento, estava um pouquinho à frente do penúltimo homem da zaga boliviana, fez o quarto gol da equipe do Vasco. O Vasco venceu, então, por uma margem confortável para o próximo jogo. 2 recordes foram batidos e um igualado em termos de Libertadores nessas 2 partidas. O recorde batido foi o gol do Paulinho na partida do Vasco contra a equipe do Universidade Concepción. O Paulinho passou a ser o atleta mais novo do Vasco a marcar um gol em Taça Libertadores da América.
Era uma marca que tinha sido batida pelo Evander na semana anterior e o Paulinho bateu a marca do Evander na semana seguinte. Outra marca batida foi a do Iago Pikachu. É o primeiro atleta na história da Libertadores, jogando pelo Vasco, a camisa do Vasco, que nos 3 primeiros jogos do Vasco marcou gols. O Vasco disputou a Taça Libertadores de 1975, 1985, 1990, 98, 99, 2001, 2012. Pela primeira vez em 2018, um atleta fez gol nas 3 primeiras partidas em que o Vasco atuou. O Iago Pikachu fez um gol em cada jogo, o terceiro gol na vitória sobre a Universidade da Concepción no primeiro jogo, o segundo gol na vitória sobre a Universidade da Concepción na partida de volta e o terceiro gol nesse jogo último contra a equipe do Jorge Wilson. E o recorde igualado foi o recorde, a maior vitória conseguida pelo Vasco na Taça Libertadores dentro de casa. Esse recorde foi conseguido da seguinte maneira. O Vasco, ele em 1980 havia vencido o Galícia da Venezuela, era a primeira fase da Taça Libertadores da América. Dia 27 de abril, o Vasco venceu a equipe do Galícia da Venezuela por 4-0 na ocasião, gols do Peribaldo, não é Perivaldo, é Peribaldo, aos 29 minutos e Paulinho aos 35 do primeiro tempo, Jorge Mendonça aos 18, não é Mendonça, é Jorge Mendonça aos 18, Mendonça era o jogador que atuava no Botafogo, e Peribaldo novamente aos 44 minutos do segundo tempo. O Vasco igualou esse recorde com a vitória de 4-0 sobre o Jorge Wilson. São as 2 maiores vitórias do Vasco em casa. A maior vitória do Vasco fora de casa foi marcada, a questão de 2 semanas, mais ou menos, no jogo em que o Vasco venceu a Universidade da Concepción por 4-0. Então, esses 2 recordes foram igualados. E aí as questões inerentes à Taça Libertadores da América e tudo aquilo que se dizia em relação ao time do Vasco, é importante nós destacarmos. Houve uma infelicidade muito grande do ex-candidato a presidente do Vasco, chamado Júlio Branco, que fez teve uma reportagem, se não me engano, no Globo Esporte, do Globo, dizendo que não havia muito a fazer com relação à pré-Libertadores, que aquele era o time do Eurico, o time que teria sido montado pelo Eurico, então seria o time do Eurico. E esse é um grande problema que a torcida do Vasco vivencia no meio da politicagem que é feita no clube, porque os jogadores, o time, o treinador, o gerente de futebol, o funcionário, eles não são do Vasco, eles são do fulano ou do Beltrano. E a verdade é que todos nós somos vascaínos e as conquistas são do Vasco. Nós exaltamos, por exemplo, a figura, aliás, o melhor exemplo, a figura do presidente Eurico Miranda, porque ele, em estando no Vasco, conquistou 52 títulos. É uma verdade incontestável, seja como vice-presidente de futebol, seja como vice-presidente administrativo ou como presidente do clube, mas sempre atuando intensamente no futebol ou na presidência do clube. E também, evidentemente, indo junto ao futebol, trabalhando junto ao futebol nesta condição. Ok, mas então não existe o Vasco do Eurico, existe o Vasco que naquele período, entre 1986 e 2017, nós estamos em 2018, excluindo os anos de 2008, desde julho, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, este período de 1986 para cá, com a exclusão desses anos, é um período de títulos conquistados pelo Eurico. Como nesse período teve títulos conquistados pelo Odivan, teve títulos conquistados pelo Luizinho, teve títulos conquistados pelo Juninho, pelo Valdir, pelo Carlos Germano, pelo Donizete, pelo Luizão, os títulos do treinador Antônio Lopes, os títulos do treinador Joel Santana, e por aí vai. Mas não é o time do Joel Santana, o time do Edmundo, o time do Bebeto, o time do Júnior Baiano, não. Isso tudo é Vasco. E esse time agora é o time do Vasco, que foi montado de forma responsável diante de uma situação financeira extremamente complicada. Porque todos sabem que o Vasco, nesse final de gestão do presidente Eurico Miranda, teve inúmeras dificuldades financeiras. Poderia, e na minha opinião, não haveria problema nenhum, porque é uma questão de gestão, vender o com as ofertas que
supostamente se tinha no mercado para ele. Não seria um valor espetacular, mas seria um valor que faria com que o Vasco tivesse mais condições de ter a possibilidade de montar, de dezembro para cá, um time com um investimento um pouco maior e sem os problemas que assolaram e assolam ainda o clube com relação a salários, com relação a pequenas pendências que há em acordos, em relação a outros pontos. Isso poderia ter sido resolvido se o atleta tivesse sido vendido. O presidente Eurico Miranda, na cabeça dele, pessoal, eu poderia até vender, mas eu não ia vender por um valor que eu entendo que o jogador nos traria mais à frente, como trará o Vasco mais à frente, muito maior do que aquele que estava sendo oferecido, pelo qual ele estava sendo oferecido. Então, foi algo feito pelo presidente do clube que tem uma visão institucional do clube. Isso é evidente. Porque quem se queima no final da gestão não deixou de pagar isso, deixou de pagar aquilo, todos sabem o que aconteceu. Houve uma asfixia, uma dificuldade grande do Vasco ter verbas, ter parceiros que pudessem pagar, porque poderia haver uma troca de gestão, como acabou havendo. Todos aqueles fatores que nós vimos, problemas eleitorais, etc. Isso trouxe para o presidente Eurico Miranda, nesse final do mandato, uma pecha de que, olha, ficou devendo. E, na verdade, ele tinha várias possibilidades de fazer com que isso não acontecesse. E a principal delas era a venda do Paulinho. Ou a melhor delas era a venda do Paulinho. O que foi feito foi uma atitude institucional. Eu discuto, e posso até dizer que discordo, porque eu entendo que deveria ter sido feita a venda. E 99% da torcida do Vasco entende o contrário, que não teria que ser vendido. Lembrando o seguinte, que a venda do Paulinho não significaria saída do Paulinho do time do Vasco. O Paulinho fica no Vasco até completar 18 anos, até se não me engano. E provavelmente o Vasco vai ter uma proposta que não deve segurar e ele deve sair efetivamente em julho. Então, se ele fosse vendido em agosto do ano passado, em janeiro, dezembro desse ano, janeiro, porque dezembro o mercado não estava aberto, a janela não estava aberta. Se fosse vendido em janeiro, se fosse vendido em agosto, se fosse vendido em julho, enfim, ele ficaria no Vasco até o meio do ano. E se for vendido no meio do ano, dará no mesmo. Só que, evidentemente, o Vasco tinha um dinheiro a receber naquele período e terá um dinheiro a receber muito maior, que foi o pensamento do presidente Eurico Miranda, um dinheiro muito maior, portanto, institucionalmente, mesmo que ele, Eurico Miranda, o pessoal, na sua imagem, por esse final de mandato, por deixar 2 meses de salário atrasado, foi basicamente o que ele deixou, problemas com o direito de imagem, problemas de cumprimento de uma coisa aqui, outra ali. Isso, de certa forma, para ele ficou menor do que a possibilidade de o Vasco conseguir um valor do atleta, um valor de oferta pelo atleta lá na frente, que evidentemente vai beneficiar quem? Ao dirigente que entrou, voltando no assunto inicial nosso, falando de Vasco, ou ao Vasco? Ao Vasco. Este foi o pensamento dele, o pensamento no Vasco. Eu entenderia o pensamento no Vasco, não por uma questão pessoal, mas por uma questão de vislumbrando outros problemas que surgiram nesse final de ano e no início de 2018, eu entendo, melhor dizendo, que a negociação talvez fizesse ao Vasco, para não sofrer toda essa pressão que houve no final do ano, no início desse ano de 2018, o Vasco poderia ter feito essa negociação. Mas, no frigir dos ovos, qual é a realidade? A realidade é que foi montado um time com grande mérito ao filho do presidente Eurico Miranda, o Eurico Brandão, porque ele achou o desaba, que é também mérito do Centro de Inteligência do Vasco, que vê atletas, que observa vários atletas que atuam em vários clubes de todo mundo. Esse Centro de Inteligência, de Análise, trouxe o nome,
treinador do Vasco, todos os jogadores tiveram aval do treinador do Vasco, do Zé Ricardo. E o Eurico Brandão foi lá e vamos nesse, trouxe o jogador. Como também foi um grande acerto a vinda do Rildo, que é um atleta que já fez 2 gols na Libertadores, entrou no campeonato estadual na partida contra o Volta Redonda, funcionou bem, é um jogador com muita velocidade, foi um jogador importante nesse início de temporada, está sendo um jogador importante nessa temporada. Como foi um acerto a renovação do contrato com o Elton, um jogador que não estava garantido de ficar no Vasco. Não foi um acerto, embora tenha se machucado, a questão do Breno, trazer o Breno. Surpreendentemente, um jogador que o treinador Zé Ricardo acreditava muito, ou acredita muito, que é o Thiago Galhardo, um atleta que, na minha visão, não tinha grande expectativa, ou pelo menos eu não tinha grande expectativa, e um atleta que está indo bem no início de Taça Libertadores da América. Houve outros jogadores que eu considero apostas, o Erasmo, Luiz Gustavo, o Erle, são jogadores que vêm para a zaga, mas sem você ter uma certeza da produção deles. O Paulão já era uma coisa negociada anteriormente, ele veio para o Vasco no final do ano, aliás, perdão, no final do ano, no meio do ano de 2017, havia uma tendência, poder-se pensar no retorno dele, já sabia que o Internacional não gostaria de mantê-lo em 2018, e acabou sendo fechado durante a gestão já do Alexandre Campelo, mas algo que estava em negociação anteriormente. A vinda desses atletas trouxe ao Vasco benefícios. A saída do Madison para a entrada do Rafael Galhardo, curiosamente, abriu um espaço que já estava totalmente esquecido, que era o do Pikachu, o Iago Pikachu jogando de lateral direito. É uma coisa que já estava abolida no Vasco, a possibilidade do Iago Pikachu jogar de lateral direito. E ele está jogando de lateral direito e, por enquanto, tem feito boas atuações, inclusive 3 gols nos 3 primeiros jogos da Taça Libertadores. E o seu reserva é o exemplo que o Rodrigo Alonso falou, Rafael Galhardo, um atleta que teve um sucesso no Grêmio em 2015, ele foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro de 2015, não se ouve bem em 2016, não se ouve bem em 2017, teve problemas de contusão, e é um atleta que pode vir a jogar um futebol da qualidade que jogava há 2 temporadas e alguns meses, que estava bem até o fim de 2015. Então, é um atleta também, um atleta indicado pelo Zé Ricardo, que conhece, que tem condição de fazer um bom trabalho na equipe do Vasco. A base do Vasco teve uma série de jogadores com os contratos reformados. O Evander tinha para receber um determinado valor, que era com relação a bônus, número de partidas disputadas, recebeu esse valor, o Vasco pagou um pouquinho mais a ele e renovou por mais um ano o contrato. O Paulinho, um atleta que tinha multa rescisória, com problemas em relação a clubes brasileiros. Clubes brasileiros tinha uma multa rescisória pequena, que tangenciava clubes brasileiros, que poderia ter uma oferta do Brasil num valor menor e acabar sendo negociado. E houve uma reforma do contrato dele, com ele hoje tendo uma multa rescisória muito alta, tanto para clubes brasileiros quanto para clubes do exterior. Se não me engano, o Paulo Vitor também teve o contrato renovado, estava se renovar, teve o contrato renovado, como nessa gestão, o Ricardo Graça já teve o contrato renovado, mas a verdade é que esse time que foi montado não é o time do Zé Ricardo, não é o time do Eurico Brandão, não é o time do Eurico Miranda, não é o time do Casaca, não é o time do A, do B, do C. Esse é o time do Vasco. E esse time do Vasco orgulha hoje todos os vascaínos. Essa que é a verdade. Vamos dar os méritos a quem tem os méritos. Quem montou, quem está jogando, quem treina. Ótimo. Vamos dar os méritos à nova direção do fato de que ela foi lá e renovou o contrato do Ricardo Graça. Foi lá e a coisa com o Paulão estava mais ou menos para ser resolveu e trouxe. Vamos dar os méritos de ter trazido o Giovanni Augusto, que era uma preocupação nossa com a saída do Nenê, que é um jogador que nós entendemos que precisa ter um substituto. O Nenê está jogando no São Paulo, está jogando bem no São Paulo. Partidas que ele tem jogado, inclusive quando o São Paulo perdeu agora para o Santos no fim de semana, foi considerado um dos melhores jogadores do time de São Paulo, se não o melhor.
Ele é um jogador qualificado, mas poderia haver uma substituição? Claro que sim. E o Giovanni Augusto pode ser uma alternativa. Haveria outras alternativas? Sim, mas a aposta é no Giovanni Augusto, um atleta que não tem ido bem no último ano e meio, mas é um atleta de qualidade, nós esperamos que ele dê certo. E nós temos hoje, em função dessa saída do Nenê, a possibilidade de vermos um pouco mais de futebol do Evander, o Thiago Galhardo tendo também as suas possibilidades de mostrar futebol, e tem feito isso nas partidas que tem entrado. Então, isso tudo se resume ao Vasco. Isso é o Vasco, é o time do Vasco, é o elenco que representa a camisa do Vasco, para o qual a torcida do Vasco torce. E é isso que precisa ficar claro na cabeça das pessoas. Quando as pessoas começam a desvalorizar fulano, beltrano, cicrano, aquele tempo, ele ganhou, mas não tem nada a ver, não há como tentar separar. Eu entendo como dificílimo o Vasco ter, por exemplo, um dirigente que consiga o número de títulos que o Eurico Miranda conseguiu. É difícil, porque ele realmente teve um aproveitamento fenomenal. Você ficar 25 anos e meio, se não me engano, se a conta não, se eu não estou enganado, 25 anos e meio, 26 anos exatos. Enfim, como vice-presidente de futebol, presidente do clube, ao longo desse tempo, você conquistar tudo que foi conquistado, 16 títulos, desde estaduais, é muito difícil. Como é muito difícil um atleta do Vasco ganhar o que o Barbosa ganhou, o goleiro Barbosa, ganhar o próprio Luizinho, que pegou duas épocas nos anos 90, em que o Vasco teve muito bem, ele ficou nas duas, ganhou muito também naquele período. É difícil, pode acontecer. É difícil que você alcance determinadas marcas. Mas não se pode invejar ou ter despeito a quem alcançou essas marcas e nem entender que quem alcançou essas marcas não é o time do Vasco, é o time dele. É o time daquele, é o time daquele outro. Tudo é Vasco. Os títulos do Vasco, todos estão aí. Os torcedores do Vasco deixaram de vibrar em 2015 e 2016 por 2 títulos conquistados pelo Vasco, que se somaram aos 22 que o Vasco tinha estaduais, deixaram de fazer isso e perderam, como torcedores do Vasco, a chance de tanta vibração por isso. Porque nós vibramos com quaisquer títulos que o Vasco consiga, sejam títulos oficiais, evidentemente títulos oficiais, oficializados, ou que venham a ser oficializados, ou que têm um peso de um título oficial, mas fundamentalmente os oficiais, e o Vasco conquistou em 2015 e 2016 2 campeonatos. Como em 2011 conquistou a Copa do Brasil, como em 2003 conquistou o Campeonato Carioca, e aí vem a história que eu queria relembrar, falei sobre isso no último programa e vou voltar a falar. O Vasco, nos últimos 20 anos, é o clube carioca com mais títulos de relevância. O Vasco, na última década, já conquistou 3 títulos, considerados títulos de relevância, são títulos estaduais e da Copa do Brasil. A década ainda não acabou, ainda faltam 2 anos para os títulos que contam a década, começando em 2011, que é um erro, 2 anos que contam começando em 2011, que é um acerto, termina em 2020, que conta em 2010, que é um erro, seria até 2019. Mas, enfim, o Vasco tem 3 títulos já nessa década. Não pode ser uma década, mas o Vasco caiu para a segunda divisão, caiu e subiu. E daí? Nós falamos sobre isso. O Vasco caiu de divisão disputou a segunda divisão em 2014. Em 2015 foi campeão carioca. Caiu em 2015, 2016 disputando a segunda divisão, foi campeão carioca. Venceu. O que vai estar marcado lá na história do Vasco é que em 2015 ele foi campeão, em 2016 foi campeão. Se caiu ou não caiu, subiu. Então, a questão é que se você cair, você não ganha. Esse é o problema.
Você caiu, ganhou, não tem problema. Não tem problema por quê, Sérgio? Porque cair não tem problema algum, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, em termos de história do Vasco, você vai contabilizar os títulos do Vasco, não os não títulos, não os fracassos. Os títulos é que contam. O teu currículo, ele é feito daquilo que você conquista, não daquilo que você não conquista. Ninguém faz o currículo, eu fui daquele emprego, mas não deu certo, eu fui naquele ali, mas fui demitido. Ninguém faz o currículo dessa maneira. As pessoas fazem o currículo daquilo que conseguiram. E o currículo do Vasco, nessa década, tem 3 títulos. Agora, há uma dificuldade muito grande do torcedor do Vasco, que é massacrado pela mídia e massacrado por uma politicagem dentro do clube, dele entender isso. O torcedor do Vasco consegue colocar um discurso que é evidentemente contrário ao próprio clube, um número não múltiplo de 5 para falar que as coisas não estão boas. 18, 17, nos últimos 18 anos, esses 17 anos, a coisa é feita dessa maneira. Se falar 20, aí não vai dar certo. Se falar 10, tem 3 títulos. Aí cria-se alguma coisa nesse sentido. Se falar 15, tem 4 títulos. Então cria-se 17 para tirar todos de 2000, 99, 98, enfim, como no ano passado, 97. E a verdade é que o Vasco possui essas conquistas. O Vasco precisa permanecer no trabalho de reconstrução, nesse período agora. O Vasco passou 6 anos e 5 meses em que ele conquistou, de fato, um título, mas que ele teve, não é o problema dos 2 rebaixamentos de futebol, ele teve um rebaixamento institucional notório, muita coisa precisou ser feita, refeita, e agora nós esperamos que no decorrer da gestão do Alexandre Campelo, a reconstrução continue. Mas ganhou a eleição uma outra filosofia de Vasco. Pode ter uma outra filosofia de Vasco, desde que continue reconstruindo o clube. Desde que mantenha a ideia de que o Vasco está num processo de reconstrução. O Vasco precisa continuar sendo reconstruído para que ele possa, ao longo dos anos, ter maior capacidade de investimento. Essa visão do presidente Eurico Miranda, no que tangencia ao Paulinho, por exemplo, é uma forma de se ver isso. Você faz a negociação desse atleta pelo valor que pode ser feito, pelo valor limite, por exemplo, da multa rescisória, é um dinheiro que entra para o clube importantíssimo. Há a questão do Evander, há outros jogadores da base. Então, são formas que o Vasco tem de obter dinheiro. Então, essa é a nossa percepção, ou pelo menos a minha percepção, a respeito da situação em que se encontra o Vasco e da certeza de que não é de A, não é de B, não é de C, é do Vasco. Nós estamos falando do time do Vasco. E todos nós somos vascaínos e torcemos para o sucesso desse time do Vasco, independentemente de se gostar ou não gostar de A ou B, ou quem é que está lá, quem deixou de estar. Nós temos que dar um chega nesse discurso politiqueiro. É o time do Beltrano, é o time do Cicano, é o time daquele jogador, não gosta daquele jogador, então eu não vejo. Vamos esquecer isso e vamos pensar efetivamente no Vasco. Eu queria passar para o Rodrigo Alonso agora uma questão que foi levantada em relação à Taça Libertadores da América, que é a tentativa de se consumar algo que já está absolutamente definido e reconhecido, que é a conquista do título sul-americano de 1948, título invicto, com o status de Libertadores. Para quem não sabe, eu já repeti isso aqui várias vezes, mas pode ter um ou outro que não tenha ouvido, o Vasco tem esse título com status de Libertadores, porque em 1996, o título de 1948 foi reconhecido pela Conmebol, e no ano seguinte o Vasco disputou a Supercopa da Libertadores da América, que era uma competição disputada apenas por clubes que haviam sido campeões da Libertadores. E o Vasco, então, passaria, segundo o documento que inclusive já foi posto no site do Casaca,
alguns anos, e já foi exposto no livro do presidente Eurico Miranda, Todos contra Ele, e outros, no próprio site oficial do clube. O documento deixa claro que o Vasco disputaria a Supercopa Libertadores a partir de 1997, e em 1997, de fato, o Vasco disputou, a competição não foi disputada em 1998, foi trocada ou substituída não substituída, porque houve outros critérios, mas a Copa Mercosul, que durou até 2001, foi uma competição que a sucedeu. De qualquer maneira, o Vasco esteve na Copa Mercosul do mesmo jeito, entre 1998 e 2001, e o Vasco teve, efetivamente, um reconhecimento de que esse título tem o status de Libertadores. E é um título conquistado, tendo alguns aspectos absolutamente relevantes, que são, primeiro título conquistado por um clube brasileiro, pelo futebol brasileiro no exterior. Segundo, o Vasco disputou esse título sul-americano jogando todas as partidas fora do Brasil. E terceiro, como eu disse aqui, terminou invicto a competição, e na partida final, com um empate de 0-0 com o River Plate, o Vasco se sagrou campeão sul-americano, campeão dos campeões sul-americanos em 1948. Então, vou passar para o Rodrigo aqui a opinião dele a respeito disso, mas já todos nós somos sabedores de que o reconhecimento existiu e ele já passa aí de 2 décadas, Rodrigo. É verdade, Sérgio. Essa semana surgiu aí nas mídias vascaínas, foi até publicado no Net Vasco, uma arte, foi até criada pelo nosso amigo aí, casaquista Henrique Rubner, que é um grande historiador do Vasco também, criando um patch que eu acho ficaria lindíssimo na camisa do Vasco para a disputa dessa Libertadores, com os 2 troféus, o da Libertadores e do Sul-Americano de Campeões de 48. E a maior prova de que são campeonatos que têm o mesmo peso foi esse reconhecimento que possibilitou o Vasco disputar em 97 a Supercopa. Para quem não se lembra, a Supercopa da Libertadores só era disputada por clubes que haviam vencido a competição. O Vasco disputou, né, a última edição em 97, inclusive o Vasco entrou numa fase preliminar com o Peñarol e com o Nacional do Uruguai. O Vasco se classificou em primeiro, né, nessa primeira fase da Supercopa, e depois caiu no grupo com o River Plate, o Santos e o Racing, que coincidentemente vai ser o nosso adversário aí na fase do grupo da Libertadores. Naquela ocasião o Vasco terminou em segundo no grupo, o River Plate foi o primeiro, e pelo regulamento só se classificava o primeiro de cada grupo. O Vasco saiu nessa fase, mas enfim, é a prova, né, cabal de que eu acho que seria interessante a atual diretoria brigar por esse direito do Vasco poder usar esse patch, né, representando os 2 títulos, mas não colocar os 2 como Libertadores. Isso não diminui nada a conquista, até porque o nome das competições na história ele sempre muda. O próprio Campeonato Brasileiro, o Vasco, quando ganhou em 2000, se chamava Copa João Avelange, não se chamava Campeonato Brasileiro, e antes já chegou a chamar Taça de Prata, enfim. Então, acho que a nomenclatura, nesse caso, ela não é tão importante. O importante é você saber que foi uma competição disputada pelos campeões dos países, né? A própria Taça Libertadores, quando começou com esse nome, também era disputada apenas pelos campeões, e não eram todos os países que disputavam. O próprio Santos teve Libertadores que ele venceu entrando já direto nas semifinais, quer dizer, campanhas que ganhou, conquistou com 4 jogos, né? O Vasco teve uma campanha aí, uma trajetória muito mais complicada, enfim. Então acho que é justo que seja reconhecido esse título, e, aliás, reconhecido ele já mas que ele seja oficializado nesse patch. Eu acredito que a Conmebol vai ter aí o bom senso de autorizar o uso, e a torcida do Vasco aí vai, com certeza, ficar muito orgulhosa, como já é orgulhosa dessa conquista. Só sobre esse assunto que o Sérgio falou de time do Eurico, time de fulano de Beltrano, a gente sabe que isso é uma grande politicagem, uma grande presepada, uma bobagem, que foi dita aí pelo candidato derrotado na eleição. Mas a gente sabe que se o Vasco tivesse sido eliminado, né, tivesse sido derrotado pelo Concepción, com certeza estariam dizendo que o Vasco foi eliminado porque, na verdade, não foi o Vasco que foi eliminado, foi o time do Eurico. Mas a gente não cai nessa esparrela, não. Quem se classificou foi o Vasco, com um elenco formado na gestão do então presidente Eurico Miranda,
Mas o que importa é a gente vibrar as conquistas do Vasco, e é isso que está acontecendo. A atual diretoria, como o Sérgio falou, se preocupou em renovar os contratos, né, não fez nenhum tipo de comentário que fosse denegrir, como a gente viu há 10 anos atrás, né, quando o então eleito presidente Roberto Dinamite dizia que aquele elenco do Vasco não estava à altura do Vasco, né, querendo desmerecer, e desmerecendo, né, não querendo, mas desmerecendo a equipe do Vasco, o clube, e a gente viu no que deu, né? Os jogadores se sentiram, obviamente, o jogador não gosta disso, o Vasco, que naquela ocasião, quando o presidente Eurico Miranda saiu, ocupava a 9ª colocação na tabela, terminou sendo rebaixado, mas felizmente esse erro não está acontecendo novamente, o elenco atual do Vasco está sendo valorizado, e a maior prova disso é que os resultados estão acontecendo dentro de campo, felizmente, para a alegria do torcedor do Vasco. Muito bem. O último assunto aí em relação à Taça Libertadores da América, que nós podemos focar aqui, no que tange a greve que ocorrerá provavelmente na Bolívia amanhã, a questão inerente aí à recondução do Evo Morales a mais uma gestão, né, a presidência da Bolívia, mas isso não deve, segundo a Conmebol, atrapalhar o jogo do Vasco em Sucre. O Vasco atua amanhã às 21h45 contra a equipe do George Wilstermann, e, como nós falamos, se fizer um gol, para ser eliminado, teria que tomar de 6-1. Se houver 4-0 para o George Wilstermann, que é um resultado improvável, a partida iria para a disputa de pênalti. Então o Vasco está praticamente classificado para a fase de grupos da Taça Libertadores da América de 2018. O grupo do Vasco, no caso do Vasco se classificar, o que é bastante provável, terá o Cruzeiro de Minas Gerais, o Racing da Argentina e a Laú do Chile, a Universidade do Chile. São as equipes que vão enfrentar o Vasco na próxima fase da competição. Bom, nós tivemos o fim da Taça Guanabara, deu zebra, o Boa Vista era favorito, acabou ganhando o Flamengo. Aliás, com a ajuda de um jogador do Boa Vista que fez o gol contra. Agora, independentemente disso, que aliás salvou um gol no primeiro tempo, fez um gol contra no segundo, mas salvou um gol no primeiro tempo. Mas, enfim, nós vamos agora falar de Taça Rio. E Taça Rio, todos sabem que o Vasco é o grande vencedor de Taça Rio. O Vasco conquistou 10 vezes a Taça Rio, nenhum clube do Rio de Janeiro conseguiu tal feito. A 10ª foi conquistada no passado, 2017. Vamos lembrar que, rapidamente, em 1984, o Vasco venceu pela primeira vez a Taça Rio, vencendo o América no último jogo do turno por 2-1, gols do Roberto de pênalti no primeiro tempo, Marquinhos no segundo tempo, o Heriberto descontando para o América. Na Taça Rio de 1988, aquela virada inesquecível contra o Fluminense. O Fluminense marcou 1-0 com o Tato no primeiro tempo, o Vasco empatou com o Vivinho e o Bismarck no segundo tempo, com a diferença de 2 minutos entre um gol e outro, virou para cima do Fluminense e foi campeão. Em 1992, o Vasco conquistou a Taça Rio, numa vitória sobre o Bangu por 1-0, que deu, além da Taça Rio, gol do Valdir no primeiro tempo, além da Taça Rio, o título carioca, que seria depois conquistado, confirmado de forma invicta, com a vitória sobre o Fluminense na penúltima rodada por 1-0, e o empate com o Flamengo na última por 1-1. Em 1993, o Vasco conquistou a Taça Rio com empate contra o Fluminense na última rodada, gols do Valdir pelo Vasco e Ezio pelo Fluminense, ambos no primeiro tempo. Em 1998, o Vasco conquistou a Taça Rio com uma vitória sobre o Bangu por 1-0 em Moça Bonita, gol do Mauro Galvão, já nos acréscimos, e que também deu ao Vasco o título carioca no ano do seu centenário. Em 99, o Vasco venceu a Taça Rio na última rodada também do turno, no jogo contra o Flamengo, vitória por 2-0, 2 gols do Edmundo no segundo tempo. Em 2001, o Vasco venceu com uma rodada de antecipação a Taça Rio, venceu por 5-0 o América, gols do Jorginho Paulista e Romário no primeiro tempo, Romário 2 vezes e Euler no segundo tempo, confirmado o título do Vasco com a vitória no jogo de fundo, por incrível que pareça, o Vasco e a América foi a preliminar, e Botafogo e Americano no jogo de fundo, e o Americano tinha uma mínima chance de conseguir empatar com o Vasco, não empatar com o Vasco, mas manter-se perto do Vasco até a última rodada, mas o Americano perdeu o Botafogo por 1-0, e com isso o Vasco conquistou a Taça Rio 2001. A Taça Rio 2003 foi ganha no primeiro jogo da final do Campeonato Estadual de 2003, que a Taça Rio ela foi disputada apenas por 4 clubes, Vasco, Flamengo, Fluminense e Americano, exatamente os 4 que fizeram parte da semifinal do Campeonato Carioca.
Como o Vasco havia vencido o Americano 2 vezes, 4-1 e 2-0, o Fluminense havia obtido uma vitória de 4-0 sobre o Flamengo, um empate 1-1. Uma vitória sobre o Fluminense no primeiro jogo da decisão já daria matematicamente o título da Taça Rio. Foi exatamente o que aconteceu. Um gol do Jadilson contra, no escanteio cobrado pelo Marcelinho Carioca no primeiro tempo, Souza no segundo tempo, descontando para o Fluminense, o Alex Oliveira de falta também no segundo tempo. O Vasco venceu por 2-1 e teve confirmada a sua Taça Rio. Em 2004, novamente em cima do Fluminense, Taça Rio, o Vasco venceu por 2-1, gols do Valdívio e do Beto, descontando para o Fluminense o Romário em cobrança de pênalti. Finalmente, em 2017, o Vasco, depois de 13 anos, voltou a conquistar a Taça Rio. Ano passado, gols do Douglas, já volta dos 40, 41 minutos do segundo tempo, e em seguida o gol do Luiz Fabiano, passe do Manga. O Vasco conquistou a sua 10ª Taça Rio em 2017. A campanha do Vasco, que será realizada na Taça Rio de 2018, começa no próximo domingo, dia 25, contra a Portuguesa, em Edson Passos. Depois, no dia 1º de março, o Vasco enfrenta o Macaé em São Januário, às 19h30. No domingo, dia 4 de março, em Cariacica, Espírito Santo, Vasco e Boa Vista. Novamente, Vasco e Boa Vista, porque em 2016 o Vasco atuou contra a equipe do Boa Vista em Cariacica, venceu por 1-0, e atuará novamente agora em 2018. Depois, isso no domingo. Na quarta-feira seguinte, Vasco e Fluminense, não tem ainda o campo marcado, mas o mando é do Vasco. No outro domingo, dia 11/3, Madureira e Vasco, também sem campo marcado. E, finalmente, no dia 18 de março, Botafogo e Vasco. Eu digo Botafogo e Vasco porque o jogo é no estádio do Engenhão. Termina a primeira fase, teremos a semifinal, disputem um jogo. A equipe do grupo do Vasco, o mesmo grupo do Flamengo, a equipe que tiver o maior número de pontos de um grupo jogará contra a segunda do outro grupo, com a vantagem do empate. E a decisão será em apenas um jogo, e essa decisão em apenas um jogo não terá nenhuma vantagem para qualquer equipe. Ou seja, em caso de empate, teremos a disputa direta de pênalti. Pelo regulamento do Campeonato Carioca, teremos obrigatoriamente semifinais. As semifinais serão realizadas com a vantagem do empate para as equipes que somam o somatório da Taça Guanabara e Taça Rio na fase preliminar, sem contar os jogos do mata-mata. Se tiver o maior número de pontos, as duas que tiverem o maior número de pontos, elas jogarão com a vantagem do empate. O primeiro contra o quarto colocado e o segundo contra o terceiro colocado. E então teremos a decisão do campeonato estadual em 2 jogos, aí sem vantagem nenhuma novamente, da mesma maneira como acontece na final da Taça Rio, como aconteceu na final da Taça Guanabara. Então essa é uma campanha que o Vasco inicia agora, em meio à Taça Libertadores na América, não tem dúvida, é um fator dificultador. Ninguém tem dúvida de que se o Vasco tivesse, desde o início do Campeonato Carioca, jogado absolutamente concentrado, única e exclusivamente no Campeonato Carioca, o Vasco chegaria tranquilamente nos playoffs e poderia, claro, conquistar o título da Taça Guanabara, como ocorreu há 2 anos, mas, de qualquer maneira, é uma chance na Taça Rio da nossa 11ª conquista. O time do Vasco tem elenco para a disputa dessa competição. Nós esperamos que o Vasco consiga, efetivamente, não só a 11ª Taça Rio, como o título de campeonato, do campeonato estadual de 2018. O Vasco que conquistou, nos últimos 3 anos, o Vasco conquistou 2 títulos. Vamos falar aqui rapidinho dessa contratação, já toquei aqui no assunto agora há pouco. Opinião do Rodrigo Alonso, contratação do Giovanni Augusto, Rodrigo. Bom, Sérgio, como eu falei aí alguns minutos atrás, é uma aposta, né? Um atleta aí de 28 anos. Acho que a melhor fase da carreira dele foi no Atlético Mineiro em 2015. Inclusive, ele foi o jogador com mais assistências naquele campeonato, né? Com 10 passes para gols. Enfim, é um jogador que demonstrou ter qualidade, né? Ele começou na base do Atlético Mineiro. Na sua juventude aí teve alguns problemas, teve problema com o treinador, mas com certeza amadureceu, passou por algumas equipes aí de menor expressão e foi comprado pelo Corinthians em 2016, uma negociação até um valor alto para o futebol brasileiro. O Corinthians pagou 4,5 milhões de euros pelo passe dele. Então é um jogador que merece atenção, até porque nenhum clube vai pagar um valor desse se o atleta não tiver qualidade.
Foi a mesma coisa o Thiago Galhardo, quando veio para o Vasco, a gente pode dizer aí, entre aspas, que estava em baixa, né? Veio do Palmeiras. E a gente está vendo como ele está atuando, está vendo as belas atuações dele, as 2 vezes que ele entrou, ele foi fundamental para os resultados. Então, acho que a gente tem que acreditar, tem que apostar. O jogador vestiu a camisa do Vasco, a partir do momento que vestiu a camisa do Vasco, tem que ter o apoio da torcida, a gente tem que confiar. Então, a gente vai torcer aí para dar tudo certo, para que ele chegue e apresente um bom futebol, e vai ser mais uma peça aí para a composição nesse elenco, nesse ano, que a gente vai ter muitas competições, aí, como o Sérgio falou, tem aí a disputa agora da Taça Rio, depois começa a fase de grupos da Libertadores, depois a gente tem a Copa do Brasil, que o Vasco já vai entrar na fase de oitavas de final, depois tem Campeonato Brasileiro, então é importante que a gente tenha um elenco aí qualificado para a disputa desses campeonatos. Só queria falar aqui rapidamente sobre os jogadores que foram relacionados para a partida de amanhã. Eu estava dando uma olhada e eu não consigo entender, sinceramente, porque o Bruno Cozendey não é relacionado para as partidas. É um atleta que, quando entrou no estadual, fez um golaço e teve boas atuações, não só pelo gol, mas é um jogador que na própria base do Vasco é um volante de muita qualidade. Mas, enfim, a gente confia aí no nosso treinador, mas só para deixar registrado aqui que eu acho que ele tinha vaga nessa relação e eu acho que poderia ser mais aproveitado aí pelo professor no restante da competição sul-americana e até nas outras competições. Eu acho que o Bruno Cozendey merece essa chance. Segue aí, Sérgio. Muito bem. Yuri Gaspar, sua opinião a respeito da contratação do Giovanni Augusto? Eu vou também pela linha do Rodrigo. Acho que o jogador, ele veste a camisa do Vasco, tem que ter total apoio da torcida. A gente teve inúmeros casos positivos aí, aliás, maioria esmagadora. Então a gente tem que apoiar. Ele, como bem disse o Rodrigo, foi comprado por um alto valor pelo Corinthians e, enfim, ele precisa mostrar o seu futebol, ele precisa ajudar o Vasco agora, que a torcida possa dar esse voto de confiança para ele. Eu tenho visto eu fui no jogo lá em São Januário, em que a torcida do Vasco estava vaiando o Bruno Galhardo durante o jogo, muito ruim isso. O cara chegando agora, pouco tempo ainda para desenvolver. Todo o atleta profissional, ele tem essa questão da adaptação. É raro você ver um jogador que chega assim, já contratado, deslanchando. Tem a questão física, tem a questão do entrosamento, tem a questão também da torcida, daquele ânimo que a torcida incentivando o atleta, ele supera. Todos os atletas ali, eles estão se empenhando ao máximo, então cada suspiro a mais, cada lance que ele entre, qualquer detalhe faz a diferença. Então, eu acho que a torcida do Vasco é um cara que é bom para a equipe, né? A gente precisa realmente aumentar o nosso elenco para essas inúmeras competições dificílimas que a gente tem pela frente, mas sempre focando a Libertadores, então que a gente possa aí ter esse jogador com plenas condições de ajudar o Vasco, que o Vasco, ele historicamente, ele recupera o jogador, enfim, ele dá muita sorte também, o jogador vê São Januário, vê toda a infraestrutura, toda a estrutura, todo o apoio que a direção, que os funcionários, departamento da comissão técnica, a gente tem uma comissão técnica hoje de ponta, tirando aí o técnico da seleção, o Tite. Eu acho que o Zé Ricardo é o segundo aí mais qualificado do futebol brasileiro, né? É bom a gente ter bons técnicos para que a gente possa melhorar o nível do futebol em geral e principalmente do Vasco. Eu gosto muito do toque de bola que ele tem tido, gosto muito das jogadas que ele tem criado, da consistência. A gente tem trocado muito aí na questão defensiva e ele tem conseguido manter o alto nível, certo? Ok, vamos então agora falar das visões de base. O Vasco, aliás, temos o último tópico aqui com relação aos atletas que estão voltando, o Kelvin e o Ramon.
provavelmente dentro em breve estarão de volta a equipe do Vasco, que é 8 meses sem jogar. É um atacante, uma possibilidade que o Vasco tem de mais um atacante de lado. E o Ramon, há uma grande expectativa sobre o Ramon. Hoje o Vasco tem o Henrique jogando, aliás, tem feito boas partidas. O Fabrício no banco e o Ramon com a possibilidade de voltar. Nós esperamos que já na fase de grupos da Libertadores, nem o Vasco confirmando a vaga amanhã, eles estejam aptos a ajudar a equipe do Vasco, como daqui a pouco também o Breno estará, se tudo der certo, na sua recuperação. Vamos falar então das divisões de base do Vasco, o campeonato estadual de juniores. Nós, no último programa que apresentamos, o Vasco havia recém-vencido a equipe do Bangu em São Januário por 2-1. Depois disso, houve mais 2 partidas ganhas pelo Vasco. Como foi isso, meu caro Rodrigo? É verdade, Sérgio. A garotada aí do Sub-20 está liderando, né, o seu grupo, que os 2 grandes são o Vasco e o Flamengo. O Flamengo está lá em segunda colocação. O Flamengo, que foi o adversário nessas 2 últimas partidas que você citou, o Vasco, após vencer o Bangu por 2-1, derrotou o Flamengo por 2-1 também, lá na Gávea, e na última rodada goleou o Bom Sucesso por 4-0. Então o Vasco tem aí uma campanha até agora de 4 vitórias, e teve uma derrota aí na segunda rodada para o Volta Redonda, mas está liderando aí o grupo e com certeza a garotada aí vai dar muitas alegrias para a torcida do Vasco, como a geração Sub-20 2015 está nos dando agora. Tenho certeza que a gente vai ter aí o próprio Hugo Borges, né, que eu acho um jogador de excelente qualidade. O Vasco está produzindo aí na sua base jogadores torta e à direita, uma coisa que é histórica, né, no Vasco. Então a gente está sendo aí muito bem servido pela base vascaína. Só fazer um comentário aqui breve, Sérgio, sobre Taça Rio Libertadores. O Vasco vai enfrentar o Madureira no dia 11 de março, cai num domingo. E eu vi que na tabela da Libertadores, o Vasco passando amanhã garantido sua classificação. O primeiro jogo, que vai ser em casa, vai ser contra a Universidade do Chile, está marcado para uma terça-feira às 9h30. Então, acredito que esse jogo deva ser remarcado para uma quarta. Então, o Vasco pegaria no dia 11/3 o Madureira, a Universidade do Chile sendo remarcado numa quarta-feira, e depois no domingo o jogo contra o Botafogo, dia 18. E aí, na outra quarta-feira, seria o jogo contra o Cruzeiro. Só para deixar registrado aí que eu acredito que essa estreia do Vasco aí na fase grupos deve ter a sua data alterada. E agora, foi boa essa informação do Rodrigo Alonso. Basquete, com o nosso Yuri, o Vasco havia enfrentado 3 equipes fora de casa antes do nosso último programa. Posteriormente a isso, enfrentou outras 3 equipes, todas elas no Rio de Janeiro. Como foi isso, Yuri? Bom, o Vascão venceu as duas últimas partidas e perdeu uma nessas últimas 3 partidas que você comentou. Nós tivemos contra o Vitória, eles ganharam de 89-85. Contra o Basquete Cearense, o Vasco ganhou 86-92. E o último jogo foi agora contra o Botafogo, a gente ganhou por 94-87. Então o Vascão joga agora só em março, dia 1º de março, enfrentando o Campo Mourão lá. Vamos com tudo para cima deles. A gente teve a volta aí do Fulvio nos últimos jogos. Ele que fez até uma entrevista recente dizendo que falta muito ainda para ele melhorar na condição física dele. Então a gente fica com aquela expectativa imensa dele realmente fazer, arrumando as jogadas ali, fazer o diferencial para que a gente possa chegar nesses playoffs aí, nos 12 que classificam para os playoffs. A gente está falando de basquete, mas a gente gosta de falar também de todos os outros esportes, que o Vasco consiga aí ótimos resultados no esporte amador, esporte olímpico, paralímpico, para que a gente possa divulgar aqui sempre no Casaca no Rádio. A gente apoia totalmente esse esporte do Vasco. Exatamente, isso daí é uma coisa que tem que também partir do próprio clube, nas informações a respeito dos resultados que vão sendo obtidos. O Vasco tem conquistado ao longo dos últimos 3 anos, 2015 e 2017, vários títulos, várias colocações e situações em vários esportes, e isso tem trazido efetivamente a nossa fala, o nosso comentário, e nós esperamos que isso continue, que o Vasco consiga manter-se vencedor em vários esportes, chamados esportes olímpicos, esportes amadores, alguns preferem chamar assim, desde que se tenha um trabalho forte, coeso e responsável em busca desses títulos, dessas vitórias nos referidos esportes.
Bom, teremos na semana que vem reunião no Conselho Deliberativo, marcada para a próxima segunda-feira. Os temas a serem tratados são reforma estatutária e aumento das mensalidades para os sócios estatutários, ou seja, o sócio geral, o sócio proprietário e o sócio patrimonial. Não existem sócios, embora não seja vendido títulos de sócio patrimonial, nós temos ainda sócios patrimoniais do Regatas Vasco da Gama e eles pagam a mensalidade, o mesmo valor que os sócios proprietários, um valor um pouco maior do que o chamado sócio geral. Então, a reunião tratará deste tema, bem como da reforma estatutária. A reunião ocorrerá, primeira chamada às 20 horas, segunda às 20h30, da próxima segunda-feira, e o Conselho Deliberativo, no mesmo dia, para analisar os mesmos temas, será realizada com a primeira convocação, primeira chamada às 11h30, segunda chamada às 12 horas, meio-dia, na sala de reuniões Carlos Alberto Martins Cavalheiro, sala de reuniões do Conselho Deliberativo. A reunião do Conselho Deliberativo em São Januário. A reunião do Conselho Deliberativo será realizada na sede náutica da Lagoa. Um informe também importante que nós fizemos questão aqui de relembrar: a Força Jovem completou 48 anos ontem, segunda-feira. A maior torcida organizada do Vasco, hoje proibida de frequentar jogos do clube, teve participação importantíssima em inúmeras vitórias e conquistas do Vasco. Seus gritos e incentivos estão acima em sua própria história, estão acima de qualquer coisa em sua própria história, acima de problemas causados por violência, entre outros. Fica o nosso registro junto à lembrança das tardes e noites festivas em vários estádios deste país e até do exterior, proporcionados pela Força Jovem Vasco. Nós esperamos que isso possa ser devidamente resolvida, a questão da punição de hoje, quer dizer, a punição que existe hoje, que é um determinado momento que tem que terminar, ela termine, e a Força Jovem em paz e com toda a garra em relação à torcida, aos gritos, ao incentivo, que ela possa voltar aos estádios e fazer a alegria da torcida, mas em paz, fazendo um trabalho único e exclusivamente focado em que o Vasco consiga as vitórias e consiga com ela empurrando, bem como com todas as outras torcidas organizadas que fazem parte do Vasco, também empurrando para que os títulos de vitórias sejam obtidos. Como último assunto, as mensagens do nosso ouvinte, que foram mandados aqui por e-mail pelo nosso Yuri Gaspar. Nós vamos começar a lê-la. Augusto Aristides já está aí do Japão. Boa noite a todos os ouvintes do programa Casaca no Rádio. Meu boa noite ao Sérgio Frias, Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso e ao Leonardo Miranda. Parabéns ao nosso time e a garotada da base, Evander, Paulinho, Ricardo Graça e Henrique. Esse é o time que o nosso eterno presidente Eurico Miranda montou e deixou e tem de ser destacado de forma brilhante e convincente. Parabéns ao Zé Ricardo pelo seu trabalho, empenho e dedicação como comandante deste time. E parabéns à tua imensa torcida bem feliz por estarem abraçando o nosso time de forma restrita e incondicional. Sempre ao seu lado estarei, nas alegrias ou na dor. No futebol és um laço de um traço de união Brasil-Portugal. Boa noite para todos do programa. No Casaca, estamos juntos para o Vasco maior e melhor. E vamos ser tri da Libertadores. Stefano Guido de Copacabana, boa noite, Casaca. Estou vendo o renascimento do meu Vasco. Saudações vascaínas. Isso aqui é a mensagem, já é outra mensagem. Torresani, de Brusque, Santa Catarina. Alexandre Vieira. Boa noite, amanhã mais uma vitória do Vasco. Um abraço aos membros da mesa. João Paulo de Americana. Boa noite, Casaca. Volta da Tijuca. Boa noite, Casaca. Abraço a todos. Igor de Barros de Vila Velha. Valeu. Ribeirinho, do Vasco, cheio de moleque bom, e Flapress, em Delza, Negueba Júnior. Fábio Ponte de Ipanema. Boa noite, amigos. Estou de férias fora do Rio. Amanhã vou ver o jogo aqui em Itacaré. Vascão sempre ao seu lado. Um abraço. Um abraço a você também, Fábio. Álvaro Rodrigues da Piedade. Estamos juntos. Fernando Figueiredo. Valeu, Casaca. Evandro de Maricá. Boa noite, Casaca. Maurício Ceará, acompanhando o Casaca no rádio. Jonas de Grajaú. Boa noite. Um bom programa a todos. Vascão rumo à fase de grupos. Marcelo Espelta, de Vila Velha, Espírito Santo. Turma do Casaca. Estamos juntos no grupo do Herdeiros. Vila Velha, Espírito Santo. Somos vascaínos sempre. Isso aí, meu caro Marcelo Espelta. Maurício de Volta Redonda. Show. Luiz Batista Lemos. Bom programa. Wiltinho de Petrópolis. Casaca.
Pedro Miracema, alô, nação vascaína, aqui quem fala é o Pedro de Miracema, interiorzão do nosso Rio. Nós aqui em Miracema também estamos ligados na Rádio Casaca, sempre acompanhando o nosso Vascão, sempre ao teu lado até o fim. O interior tem nome, quem manda aqui é a torcida do Vascão. Grande abraço para a 20ª província da torcida Irajovem Miracema, que sempre se faz presente nos jogos do Vascão. Viajamos 4 horas para apoiar 90 minutos, nosso gigante da colina. Manda um abraço para a galera aqui de Miracema, um abraço para toda a galera de Miracema, galera vascaína, comparecendo e ouvindo Casaca no rádio. E ele está falando aqui, Zé Pezão, K9, Soneca, Paulo Vitor, Mosquinha, Soldati, para todos do interior. O interior veste preto, no caso, preto, branco e a cruz de Malta. Muito bem. O preto é da Irajovem, então está tudo certo. Veste o preto da Irajovem. Um abraço a todos, então, de Miracema e aos citados aqui pelo nosso amigo Pedro de Miracema. Bom, Haroldo de Niterói, boa noite. Espero um jogo super difícil amanhã, não pela categoria do time boliviano, mas sim pela violência dos jogadores. No jogo em São Januário foram 8 cartões amarelos e um vermelho. Espero que os jogadores não entrem na provocação deles para não prejudicar na fase de grupos. Para quem torce contra, aumente a torcida, pois veja o objetivo cada vez mais próximo. O tricampeonato da Libertadores, 1948, 98, 2018. MDK Oliver. Casaca e os mundiais de 1953 e 57. A nova gestão deveria pensar nisso. Saudações vascaínos, rapidamente. 53 não há a menor dúvida. Uma vez reconhecido o título do Palmeiras de 1951, o do Fluminense seria reconhecido em 52 e o do Vasco em 53. Embora a competição tenha mudado de nome, o objetivo e a forma como ela foi conduzida foi a mesma e era uma competição classificatória. No caso, os clubes classificados do Brasil eram aqueles melhores classificados no torneio de São Paulo de 1953, que foram os que representaram o futebol brasileiro na ocasião. Em relação a 1957, era um torneio que teve um caráter amistoso, mas que, em função de ser o Vasco campeão estadual de 1956 e a cidade do Rio de Janeiro, no caso o Rio de Janeiro, ser o Distrito Federal, e o Real Madrid ser o campeão europeu, aliás, bicampeão europeu, naquela ocasião, o jogo Vasco e Real Madrid, ele teve uma visão por parte dos europeus como se fosse o melhor time da Europa contra o melhor da América do Sul, e o Vasco conquistou uma brilhante vitória num terreno neutro, mas evidentemente na Europa e não na América do Sul. Neutro pelo fato de não ter sido na Espanha, um torneio realizado na França. O Vasco venceu por 4-3 e se sagrou campeão do torneio de Paris. É uma discussão, porque sem dúvida nenhuma é um jogo com muito mais apelo do que N jogos que foram disputados na chamada Copa Toyota, porque aquilo ali era realmente a grande destaque que se tinha entre o principal clube europeu e o principal clube considerado brasileiro, no caso da América do Sul, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Inclusive, um vídeo é mostrado sobre esse jogo, um vídeo francês, e é dito isso no vídeo francês, que são os dois melhores clubes dos dois continentes. De qualquer maneira, a vitória do Vasco por 4-3 foi uma vitória que, sem dúvida nenhuma, espetacular. O Vasco atua com 10 jogadores, boa parte do segundo tempo, e mesmo assim conquistou essa brilhante vitória em terrenos, em palcos franceses, um dos palcos do futebol francês. Nós temos, então, só que eu passei aqui rapidamente para falar sobre isso, do nosso, com relação ao MDK Oliver. Sobre o Marcos, CRVG, esse jogo na altitude tem que aproveitar o chute, neste jogo na altitude, temos que aproveitar o chute de fora da área, com Evandro e Wagner. Temos que aproveitar a velocidade da bola a nosso favor. Rafael Curtado, curta, inscreva-se, Casaca, Vasco sempre, nunca sempre Vasco. Hilton Charles de Aracaju, da escuta como sempre. Boa noite, equipe Casaca. Agora é a mensagem do Peter Areis, de São Gonçalo. O Vasco contra o Concepción mostrou que é PHD. E contra o aviador Jorge Wilson mostrou e continuará a mostrar quem voa mais alto. Muito bem, Peter. Os verdadeiros torcedores do Vasco estão orgulhosos com o time. Os pseudos estão de luta até hoje. Vamos continuar apoiando o Vasco, deixar a política de lado e apoiar o clube. Se juntar com os bons em prol do Vasco. E a bovinada? Casaca, manda um abraço para os grupos de WhatsApp. Gangue do Respeito, Assembleia Cruz Maltina, Eurico Negro, Resistência Vascaína, Vascaínos Puros, Vasco da Gama. Um abraço a todos esses grupos de WhatsApp. Repetindo aqui, Gangue do Respeito, Assembleia Cruz Maltina, Eurico Negro, Resistência Vascaína, Vascaínos Puros, Vasco da Gama. João Pinto da Penha, sugestão, olho no atacante Bruno Moraes, camisa 9 do Botafogo.
de São Paulo, artilheiro paulista, goleador, ótimo para o Vasco. Se puder contratar, logo outros times já estarão de olho neste atacante. Gigliotti, Independente, Schalke é caríssimo, mas tudo bem, né? Sem dúvida nenhuma, é um grande atacante. O Gigliotti também não é barato. Seriam ótimas aquisições. Também estamos precisando de um atacante, já que o Fabiano se foi. Precisamos de um goleador nesse esquema do ZRK. Tudo bem, ok, nós precisamos de um goleador, mas vamos respeitar aqueles jogadores que estão atuando hoje com a camisa do Vasco, o André Riso, o Riascos. Eles são os jogadores que estão representando o Vasco hoje e estão sendo importantes nesse período. É isso que nós temos que focar nesse momento. Se vai haver uma contratação ou outra, ótimo. Se não houver, que a torcida do Vasco também dê força a esses atletas, porque senão, a cada vez que nós temos a insatisfação de um atleta que poderia ter um outro melhor, nós vamos dar menos força àquele atleta. A torcida, muitas vezes, leva o atleta a acreditar, a se superar e a ser um atleta que pode dar resultados. Nós temos inúmeros exemplos na história do futebol. Então, hoje, os nossos centroavantes são André Riso e Riascos. Vamos dar força aos dois. Se lá na frente o Vasco vai trazer outro jogador, é uma outra questão. Embora eu tenha entendido perfeitamente o seu comentário, porque você está falando que, pelo fato de ter saído o Luiz Fabiano, pode ter um outro centroavante. Finalmente, o Lúcio de Juazeiro da Bahia, dando boa noite ao pessoal do Casaca. Boa noite a você também. Boa noite a todos que participaram desse programa, que fizeram seus comentários, aos ouvintes, torcida vascaína, evidentemente, na expectativa pela classificação do Vasco amanhã contra o Jorge Wilson na Bolívia. E nós vamos para o recado final agora dos nossos comentaristas, iniciando pelo Rodrigo Alonso. Bom, boa noite, Sérgio, Yuri, Léo, família vascaína e os amigos casaquistas que estão acompanhando aí o programa desde o início. Mandar um abraço aqui para os grupos de WhatsApp, aqui o Verdade do Eurico, o Família Casaca, o Nata Cruz Maltina. Mandar um alô aí também para o pessoal que está participando lá do chat, né, do YouTube, o João Paulo de Oliveira, Edgar Horácio, Cristiano Wallace, Gilson Barbosa, o Marco Júnior, o Rafael Furtado, o Amauri Prado, Gabriel José, o João Pinto, o Jafé Loures e o Maurício Ferreira. Bom, amanhã tem esse jogo aí importantíssimo para o andamento do Vasco no campeonato. Acho que vai ter a transmissão, né? Vão colocar um telão lá na sede do Calabouço. Então, o torcedor do Vasco que não viajou lá para a Bolívia, lá enfrentar aquela altitude lá no estádio do Jorge Wilstermann, vai poder aí acompanhar no telão lá, vendo numa das sedes do Vasco essa partida. E a gente tem certeza que a gente vai conseguir um excelente resultado e vai aí passar para a fase de grupos. E já no primeiro jogo lá contra a Universidade do Chile, novamente em São Januário, torcida do Vasco em peso, a gente empurrando o Vasco para a conquista desse tricampeonato aí da Libertadores. E também vamos buscar aí e fazer os testes na Taça Rio, usar a garotada aí que não está atuando, para poder... enfim, ter um ano de 2018, com certeza, com muitas conquistas, o Vasco sendo reconstruído, né, depois da passagem lá do malfadado grupo amarelo. Mas é isso aí, vamos deixar o passado para trás, enterrar o passado e pensar só na frente, pensar no futuro e pensar no Vasco. Boa noite. Boa noite. Agora o recado final do Yuri Gaspar. Boa noite, amigos. Boa noite, família vascaína. Agradecer a participação, a presença de todos mais uma vez aqui no Casaca no Rádio. Pedir para todos os vascaínos amanhã fazer aquela corrente que já faremos naturalmente, né? Mas quem puder aí se encontrar, seja no Vasco, casa de alguém, bares, que a gente possa fazer uma belíssima festa. A gente merece estar na Libertadores. A gente lutou muito para estar na Libertadores, contra tudo e contra todos, contra a imprensa, contra até a gente aí que faz Vasco, e a gente cegas, e a gente superou mais uma vez. Estamos lá brigando de igual para igual com qualquer time do mundo. Então, amanhã é o dia do Vascaíno com muito orgulho, torcer muito para que a gente possa garantir essa passagem de fase, né, para que a gente entre na fase de grupos, e todos os que estão lá já estão tremendo em relação ao Vasco. Então a gente vai muito forte, que a gente possa também, na Taça Rio, também dar uma presença lá em São Januário, participar bastante das arquibancadas, das sociais, incentivando muito o Vasco. Quero também dar os parabéns à Força Jovem, 48 anos, não são
48 dias. Força Jovem tem uma história incrível, incentivos, de festas, de cânticos, sendo imitada por diversas torcidas no mundo afora, porque fazem uma festa realmente diferente e criativa. Então, Força Jovem é para sempre. Querem aí tirar a Força Jovem por diversas maneiras, mas a Força Jovem é imortal. O Vasco precisa da Força Jovem que faz festa, que não faz briga. Então, parabéns aí pelos 48 anos que foram completados ontem da Força Jovem. E conto com a participação de todo mundo na semana que vem também no Casaca no Rádio. Então, muito obrigado a todos, boa noite. Vascão amanhã. Paulinho, Evander, quero o gol de vocês, hein? Abraço. Deixo aqui um beijo à dona Helena de Niterói, um beijo à minha irmã Claudilena, um abraço ao senhor Juvenil. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.